Essa é a Cachoeira do Buracão, uma das atrações mais impressionantes da Chapada Diamantina, localizada na zona rural do município de Ibicoara. Estamos falando de uma queda d'água de 85 metros e um poço de 30 metros de profundidade estimada. Por conta do grande volume de água e extensa profundidade, a água tem uma cor bastante escura, proporcionando um ambiente super imponente. O início da trilha fica no Brejão, zona rural de Ibicoara. Aproveito para te recomendar o camping Cantinho da Lua, com paisagens maravilhosas e um silêncio ensurdecedor. Ali do camping até a entrada da trilha são 9 quilômetros. O 4x4 é recomendado, mas qualquer carro consegue chegar lá. Essa trilha é considerada de nível moderado, com distância de 6 km ida e volta, passando por terrenos variados. Boa parte é uma caminhada plana, passando por áreas com pedras e subidas leves, até chegar nas escadas para começar a descida até o buracão. No trecho final, é preciso nadar cerca de 100 metros entre os canyons para acessar a queda d'água, e por isso é obrigatório o acompanhamento de um guia, além do uso de colete salva-vidas para maior segurança. Conhecer a Cachoeira do Buracão é sem dúvida uma daquelas experiências que a gente leva para a vida. Se curtiu, se inscreve aqui no canal e lembra de ativar o sininho para acompanhar a nossa viagem. Ficamos 12 dias aqui em Andaraí, já tô com o carro prontinho aqui pra sair, pra gente continuar pra Ibicoara. E se liga a posição da Nina aqui, ó, o jeito que tá a cachorra. Nininha, vamos, meu amor? Não quer ir? Quer ficar? Você vai ficar aí? No mato? Na terra? Vamos, sem vergonha. Vai, cachorro. Vai, 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 vai. Sobe. Aí, meu amor, subiu cheio de terra mesmo. Coisa boa. Saindo de Andaraí, pegamos a estrada em direção a Mucugê, com a intenção de acampar no camping Cantinho da Lua, no Brejão, zona rural de Ibicoara. Um trajeto de 147 quilômetros, boa parte com estrada de asfalto, passando por uma montanha mais linda que a outra. Paramos a 6 quilômetros de distância aqui de Ibicoara e vamos levantar o drone para pegar a chegada dos carros na cidade, vai ser lindo. Tá aqui os dois carrinhos, ó, juntos. A partir desse ponto, o Cris e a Rê foram dirigindo os carros enquanto eu pilotava o drone, para fazer essas imagens bonitonas passando pela cidade de Ibicoara. Uma cidade com cerca de 12 mil habitantes, rodeada por paisagens naturais e clima agradável. Ibicoara mantém um ambiente acolhedor aos viajantes, sendo um ponto de passagem importante para aventureiros e amantes do ecoturismo. Muita gente se hospeda em Ibicoara para conhecer duas das cachoeiras mais imponentes da Chapada Diamantina, a Cachoeira do Buracão e a Fumacinha. É um ponto turístico importante da região, uma área rica em vegetação nativa, rios e cachoeiras. Passando por Ibicoara, seguimos para o Brejão, agora sim em estrada de chão, até rimou. A paisagem era surreal, o sol começava a cair e pegamos esse visual lindo da estrada. Foram mais 30 minutos de estrada de chão até chegar na entrada do camping Cantinho da Lua. O Brejão é uma comunidade rural conhecida pela tranquilidade e hospitalidade dos moradores, que preservam as tradições da vida rural. Chegamos no Cantinho da Lua, aqui num camping, na Chapada Diamantina, perto de Ibicoara, no Brejão. E olhem essa vista aqui, sério, surreal, surreal. Aqui a estrutura para vocês verem. Aqui tem churrasqueira. Olha essa luz aqui entrando, que coisa mais linda. Aqui a cozinha completa, geladeira, fogão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um açude. Olha esse pôr do sol, coisa mais linda. Aqui um açude do ladinho do camping. Tô assim, ó, sem palavras. Ver um pôrzinho do sol aqui maravilhoso. Um silêncio aqui. Que delícia. Se você tá gostando desse vídeo até aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu deixei de investir em equipamento e coisa pra mim porque a produtora comprava, tá ligado?
Aí eu não tinha câmera, eu vendi minhas coisas tudo de casamento, de fotografia. São 7 da manhã agora, vou dar uma caminhadinha para conhecer um pouco o espaço aqui. Amanheceu bem frio, em torno de 13 graus. Foi a temperatura mais baixa que eu já vi na Bahia até agora. Mas a noite foi bem tranquila, consegui dormir suave, confortável, quentinho. O terreno aqui é assim, ó. Um pouco de pedra, um pouco de mato. O sol tá escondido atrás dessa montanha aqui por enquanto. Vamos caminhar um pouquinho. Tô acompanhando essa cerca aqui pra ver onde é que vai dar. Misericórdia! Essa montanha maravilhosa se chama Pico do Gavião, que fica no caminho para a trilha da Fumacinha, e foi o destaque da paisagem dos nossos 7 dias de acampamento. Ei, meus queridos, estamos aqui no Brejão, a gente está saindo para fazer a trilha do Buracão. Estamos aqui com o guia Antônio, eu, Cris, Renata, vamos de carro até certo ponto, a gente vai no meu carro, já tá tudo pronto aqui, e vamos conhecer a Cachoeira do Buracão, vai ser massa demais. Dessa vez a Nininha vai ficar. Ela não pode ir pra trilha, né, filho? Oh, meu Deus, que manha! Mas eu vou deixar ela presa aqui 1 minutinho e o Adriano vai soltar ela daqui a pouco pra ficar no camping. Mas é isso, dessa vez ela não vai poder ir, tá, tio? Chegamos na portaria aqui já. Descer pra fazer o pagamento aqui, pra entrada no parque. A entrada foi R$20 por pessoa e agora temos uma estradinha de 7 km até chegar lá no Buracão. O carro devidamente estacionado aqui, que o Antônio tá preparando os coletes ali. Você vai aparecer no vídeo também, Antônio. Pronto, pode deixar. Vamos preparar os coletes aqui pra gente seguir pra trilha. Aí eu vou pegar aqui o meu, vou pegar o seu também, dos meninos ali, e já a gente segue. Quer que eu prenda pra você? Pode ser. Como é que você fez? Para iniciar a trilha, preparamos as mochilas e cada pessoa deve levar seu próprio colete salva-vidas, que é fornecido pelo parque e já está incluso no valor de R$20 da entrada. Bom dia. Começo da trilha aqui então? Isso, vamos iniciar aqui a trilha. Aqui eu vou passar algumas instruções para vocês da trilha. E a gente vai seguir aquelas normas ali, viu? Proibir bebidas alcoólicas, nudismo, fumar, sons. Do outro lado ali tem, não tirar nada além de fotos, não vamos matar nada lá, somente nosso tempo. Não vamos deixar nada lá, somente nossas pegadas. E daqui a gente só se leva a saudade. Ali tem algumas informações básicas sobre a trilha. Essa trilha é uma trilha de 3 km para ir, 3 para voltar. Vai ter uns pequenos atrativos que eu vou estar passando para vocês ao longo do caminho. E é isso, sejam bem-vindos. Você vai descer visualizando ela o tempo todo. Muito dado. Início de trilha bem tranquilo por enquanto. São 3 km de caminhada de ida e 3 de volta. Já caminhamos bem mais do que isso, então acho que vai ser tranquilo. Tem uns córregos de água por aqui. E há quanto tempo você é guia aqui, Antônio? Ó, eu tô conduzindo há 2 anos e pouco só, oficialmente. Antes da gente começar a conduzir, a gente tem que passar por um treinamento. Passa 2 anos treinando. Aí, quando você está prestes a ser liberado para conduzir, a gente faz mais alguns treinis. E aí, o guia experiente vai avaliar se você está pronto para conduzir. Aí, estando pronto, ele libera e você começa a conduzir. Mas tem que ter uma experiência, né, Nadia? É, isso. A natureza é natureza, né? Natureza é natureza. E você gosta? Gosto demais. Pensa no negócio que eu faço com amor, é conduzir. Que beleza. Isso é bom, né? Isso é importante. É bom. Vem muita gente pra cá também. Vou ficar só um terreno ali.
Esses 3 biomas estão misturados aqui, dentro do parque. Lá na chegada, onde a gente vai chegar. Chegamos no primeiro espaço mais aberto aqui com pedras e um rio. Bem bonito, bem bonito. O Antônio estava falando pra gente que se misturam 3 tipos de bioma aqui, que é o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica. Quanto mais próximo da Cachoeira do Buracão, mais Mata Atlântica. E eu vou aproveitar para levantar o drone aqui, né? É isso, bora! Para os curiosos do audiovisual, essa mochila que eu uso é da marca Lowe Pro, o primeiro modelo Flipside 400 AW. Eu tenho essa mochila há mais de 10 anos, quando comecei a trabalhar com fotografia, e ela tem um tamanho perfeito para conseguir levar a câmera e o drone, com controle e tudo mais. Esse modelo especificamente já saiu de linha, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma opção equivalente para você que está precisando adquirir uma mochila profissional de fotografia. Eu super recomendo a Lowe Pro, e comprando através do link afiliado abaixo, você contribui para a produção desses vídeos aqui no canal. Esse aí é o 3 ou o 4? Cara, esse aqui é o Mavic Air 3. Ah. Esse é o Rio Espalhado, que atravessa a Chapada Diamantina, sendo vital para o ecossistema da região, com águas potáveis que sustentam a biodiversidade local e abastecem as comunidades. O Rio Espalhado se divide em vários canais, criando um efeito de espalhamento das águas, o que dá nome ao rio. Já fiz uns voos de drone bem legais. O rio aqui que passa do lado é muito bonito. Que lindo, hein, cara? Sabe que um dos principais motivos para eu começar a minha viagem foi justamente o fato de poder estar mais na rua, poder estar mais na natureza, para poder filmar, para poder fotografar. Por muito tempo eu morei em apartamento e trabalhando com fotografia e tal. E eu cansei de ser o fotógrafo de apartamento, assim, sabe? Aquele fotógrafo e filmmaker que só sai de casa quando tem um trabalho que tá pagando, né? E, pô, estar viajando e conhecendo, né, visitar lugares novos, isso é sempre um motivo também pra gente estar treinando a fotografia, o vídeo, essa parte da captação e também pensando como que eu vou amarrar essa história, como que eu vou fazer esse vídeo aqui pra contar essa história pra vocês. Estar na rua, estar na natureza é muito bom mesmo. Em seguida chegamos ao Poço Manso, que logo vira a Cachoeira do Buraquinho, com essa vista maravilhosa, e o terreno passou a ser completamente rochoso em meio a bastante vegetação. Parte dessa água tá entrando na pedra ali em cima e vindo engrunada por baixo, saindo uma parte naquela fenda ali e outra parte aqui por baixo. Esse trecho tem algumas escadas que foram colocadas para facilitar o acesso, e eu achei muito interessante que são alguns lances de escada com degraus de passo alternado, inspirados no inventor brasileiro Santos Dumont. Esse design exige começar com um pé específico e faz com que a escada ocupe menos espaço. Descobri nessa trilha aqui que esse mosquetão eu consigo prender a câmera nele, e aí eu consigo liberar as duas mãos para fazer algum trajeto de trilha que tem que usar as mãos para descer e tal. Bem útil. Passamos pela Cachoeira das Orquídeas e agora falta mais um pouquinho para chegar no Buracão. Segundo o Antônio, aqui nosso guia, eles inauguraram um percurso de rapel recentemente e aqui tá a galera, ó. A galera que vai praticar o rapel tá aqui, ó. Amarelou? É que é 50 aqui, 220 ali, mais 300 aqui. Para descer de rapel, o valor era R$220 e eu achei melhor descer caminhando mesmo. Nos degraus da escada novamente ali, viu? Aí você põe mais um apoiozinho só para segurança mesmo, ok? Boa. Aqui eu consigo ficar com as duas mãos livres, ó. A câmera presa. É, os 90 metros que a gente não vê lá de cima. Descidinha. Íngreme. A trilha vai ficando cada vez mais linda, com muita vegetação entre as pedras, e o clima vai ficando mais abafado, até chegar na Cachoeira do Recanto Verde, que é essa maravilha que vocês estão vendo.
Estamos chegando, galera. Surreal. Coisa mais linda. Surreal, surreal. Essa aqui é a Cachoeira do Recanto Verde. Muito linda. Últimos momentos aqui para chegar no buracão. A trilha de bastante pedra. A água lá da Cachoeira do Recanto Verde passa aqui por baixo e vai sair lá no outro ponto agora. Muito massa, galera, muito massa. Nem chegamos no buracão ainda, já tô achando assim, ó, uma experiência muito foda. Acho que é uma das trilhas mais legais que eu já fiz. E não é muito cansativa também, são 3 km só para chegar até aqui. Comparado com outras trilhas aqui, tem a trilha da Fumacinha, que são 8 km de ida. Desculpa, são 9 km de ida e 9 km de volta. Essa aqui do buracão, comparado com a Fumacinha, é muito mais fácil. O que torna também o rolê um pouco mais prazeroso, assim, não precisa ficar tão preocupado com a distância e o cansaço e tudo mais. Muito legal, sério. Olha aqui esse paredão. Estamos chegando! Oficialmente chegando agora. Olha esse paredão aqui atrás de mim. Cara, surreal, mano. Surreal, surreal. A galera aqui muito de boa também. O Antônio, nosso guia, muito gente fina. Se eu não informei aqui, mas o rapel tinha o valor de R$220 para descer os 90 metros. A gente optou por não fazer o rapel e continuar descendo na caminhada mesmo. Olha a vista aqui. Chegamos aqui no Poço das Gameleiras e aqui a galera começa a colocar roupa de banho porque para chegar na Cachoeira do Buracão tem que ser nadando. Muito massa, muito massa. A gente vai seguir essa correnteza pro outro lado para conseguir chegar no buracão. Cara, surreal, surreal. E agora chegou a hora de se preparar para entrar na água. Vamos nadar 60 metros, depois a gente sai da água de novo. Aqui o Antônio, nosso guia, tem uma bagzinha para levar os eletrônicos. Eu vou levar a câmera aqui, não tô nem aí, Antônio. Aqui é de boa. É para isso, né? Essa aqui é especial para isso mesmo. Boa. Vou colocar o mini tripé e a câmera com o microfone dentro da bagzinha. E seja o que Deus quiser. Lisa! E aí chegou a hora de ir pra água. Mais uma vez fui salvo pelo Chris, que levou a GoPro pra fazer essas imagens que vocês estão vendo. Meu, olha esse lugar, galera. Lindo! Surreal. Aí o Antônio levando a câmera. Vamos ver se vai chegar inteira lá. Que maravilha! Aí, Rê! E aí, Nando? Ai, uma coisa mais linda que a outra, gente. Isso aqui é Surreal. lindo. Uhul! Nessas horas eu só não queria ser míope. Descansa um pouquinho. Balança só as pernas. Só as perninhas. Só as pernas. Movimentos lentos, senão cansa muito. Depois da natação, costeamos as pedras até chegar em um ponto onde todo mundo fica ali admirando a queda d'água maravilhosa. Vamos encarar essa então? Bora! A água era muito gelada, mas eu não podia perder a oportunidade de ir lá embaixo para sentir essa água na cara. Nadar até lá embaixo. Bora, galera, vem comigo, vem comigo. O colete salva-vidas faz toda a diferença. Não precisa fazer esforço nenhum. Muito bom. Chegando bem pertinho aqui. Que coisa mais deliciosa.
Nesse momento, o volume de água era tão grande que ficar de olho aberto era quase impossível. O Antônio me acompanhou e me deu uma dica fundamental de caminhar de costas para conseguir ficar de olho aberto. Aí o Antônio preparou um cafezinho pra gente aqui, ó. Que isso, hein? Show de bola. Sucesso. Muito bom. Depois desse momento de fortes emoções, o Antônio preparou um café pra gente e ficamos ali descansando e apreciando essa vista maravilhosa rodeada do visual incrível desses canyons. Encerramos a trilha, agora é voltar. Agora tá barbada, agora tá fácil. A volta é sempre mais rápida. Partiu! Ali onde a gente estava, o Poço das Gameleiras. Senta aí, tia Antônio, aquela pedra ali, ela tá solta. Não totalmente. Caraca, galera! Ih! Que doideira isso aqui! Tá aqui a coisa que eu nunca faria sem alguma coisa de segurança aqui, ó. Trilha concluída com sucesso, estamos chegando de volta aqui. Foram 3 km de ida, 3 km de volta e foi maravilhoso, nossa. E aí, Trilha finalizada com sucesso. Muito legal, muito desafiadora também pra quem não sabe nadar. Faria Coisa de mais novo? linda. Faria de novo. Agora uma aguinha de coco gelada pra dar uma hidratada. Ai, bom demais. Obrigado, minha querida. Você quer? Se você é novo por aqui, lembra de se inscrever aqui no canal e assista ao vídeo do Poço Azul e o vídeo de Tacaré. Nos vemos no próximo.